capítulo 10 de Marcos, do 46 ao 52, eu leio assim na minha tradução. E foram para Jericó. Quando seus discípulos e uma grande multidão saíram de Jericó, junto ao caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se num salto, dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém, queridos? Veja o rei, é o tema que está aqui na tela. Marcos, ele nos descreve aqui o quinto paradoxo de Jesus Cristo. Nós estamos vendo neste capítulo 10 alguns paradoxos, e hoje nós finalizamos. O quinto paradoxo é justamente o que fala do pobre que se tornará rico. Então, quando a gente vê o Rei Jesus, quando os nossos olhos se abrem diante da majestade de Jesus, o pobre se torna rico, não apenas no sentido material, mas no sentido espiritual. O cego Bartimeu, ele simboliza esta mudança da pobreza, da mendigância, da cegueira, encontrando Jesus, sendo curado e agora recebendo os maiores tesouros que um ser humano, uma pessoa pode receber, que são os tesouros celestiais. Bartimeu não ficou rico financeiramente, Bartimeu não ficou uma pessoa importante, milionária, mas ele recebe os tesouros celestiais. Irmãos, o maior tesouro que um homem e uma mulher pode receber é a salvação. Por isso Bartimeu, então, ele simboliza este quinto paradoxo, o pobre se tornando rico. E isso acontece quando os nossos olhos são abertos, quando a gente vê o Rei Jesus Cristo. Bem, quais são os outros 4 paradoxos? Vamos recordar, queridos. O primeiro deles: 2 se tornam uma só pessoa, quando Jesus trata a questão do casamento. O segundo paradoxo: os adultos serão como crianças, quando Jesus repreende os discípulos por impedirem as crianças chegarem até ele. Terceiro paradoxo: o primeiro será o último, a história do jovem rico, que não abriu mão dos seus bens materiais. Ele era o primeiro em status social, mas ele não recebeu a Jesus, não abriu mão dos seus bens, então ele ficou fora do reino, se tornou o último. E o quarto paradoxo, a irmã Anne ministrou domingo passado, aonde os servos vão governar, quando os 2 discípulos, Tiago e João, juntamente com Salomé, sua mãe, chegam para Jesus e pedem para estar um assentado à direita e outro assentado à esquerda de Jesus Cristo. Então Jesus vai dizer que o servo se torna governador, jamais a arrogância, a altivez pode tomar conta dos nossos corações. Então, meus irmãos, nós estamos aqui no texto de Marcos, capítulo 10, e o verso 46, ele nos apresenta o cenário deste texto e desta passagem. Jesus está a caminho da cruz. Jesus está a caminho de Jerusalém. Ele começa essa jornada, os irmãos devem se lembrar, eu espero que os irmãos se lembrem, essa jornada começa lá no capítulo 8, no verso 27, quando Jesus ele vai lá para o norte, lá para o pé do Monte Hermão, lá na região da Cesareia de Filipe.
Lá Jesus se manifesta no alto do monte, a transfiguração, e de lá então, irmãos, Jesus começa a rasgar toda a faixa que leva até Jerusalém. E ele vem caminhando e ele está ensinando os discípulos, ele está trabalhando o coração, a mente dos discípulos, e todo esse ensino é para ministrar na vida dos seus discípulos. Aqui agora Jesus está no último lance, no último estágio desta jornada, para chegar em Jerusalém. Veja o capítulo 11. O que narra, meus irmãos, o capítulo 11? Começa a narrar a entrada de Jesus em Jerusalém. Qual que é o contexto que nós temos aqui? Semana da Páscoa. Então os judeus agora, eles estão peregrinando para Jerusalém, para a celebração da Páscoa, que seria uma semana depois. Mas muitos judeus, eles caminhavam, chegavam antes, porque Jerusalém enchia de muitas pessoas. E é exatamente este o cenário do cego Bartimeu na cidade de Jericó. Jesus está indo então em direção a Jerusalém, ele passa por Jericó, a última estadia, o último descanso. Jericó era uma cidade de provisão, Jericó era uma cidade onde as pessoas paravam, os peregrinos descansavam, recarregavam os seus alimentos, a água, porque de Jericó até Jerusalém, mais ou menos 25 a 30 quilômetros, uma subida de 1000 metros, então Jericó estava num plano, Jerusalém estava no alto do monte, e desses 25, 30 quilômetros, eles subiam quase 1000 metros, então não era uma caminhada fácil. Como nós vimos na passagem do bom samaritano, esse caminho ele era íngreme, ele era perigoso, então muitas pessoas que estavam indo para Jerusalém, faziam uma pausa em Jericó, e nesse período, antes da Páscoa, Jericó era uma cidade de muito movimento, uma cidade de transição, e Jesus estava passando por ali, Jesus estava com os seus discípulos a caminho de Jericó, esse caminho muito perigoso. Jesus liderava como que uma caravana, peregrinando para Jerusalém, porque era muito comum, meus irmãos, naquele tempo, os rabinos, os mestres, liderar os seus discípulos, e pessoas ir atrás dos rabinos, até a cidade de Jerusalém, e eles faziam isso justamente para aprender, para ser ensinados, e Jesus era este mestre, que estava liderando esta comitiva. Talvez para você fazer um cenário desta situação, imagine os peregrinos indo para a Aparecida do Norte. A gente vê, né, principalmente aí algumas semanas atrás, no feriado, né, em que se comemora a padroeira do Brasil, as pessoas peregrinando, e muitos vão, né, em grupos, eles marcham, eles vão a pé, eles vão peregrinando. Essa mesma ideia quase que nós vemos aqui nesse contexto, as pessoas indo, uma multidão caminhando para chegar em Jerusalém, para lá celebrar então a festa da Páscoa, e era para isso que Jesus ia a Jerusalém, para celebrar, uma semana depois, a festa da Páscoa. E nesse caminho, ele ensina os seus discípulos. Isso é importante, irmãos, nós compreendermos. Jesus está ensinando os seus discípulos, e esse é um dos últimos momentos de ensino. Aqui Jesus transmite para os discípulos este quinto paradoxo, que vai dar para eles essa percepção real do reino de Deus e da graça de Jesus. Com o cego Bartimeu, nós vemos a concretização do discipulado, que envolve deixar a velha vida, envolve abandonar aquilo que nos prende, aquilo que nos amarra, seguir até Jesus, caminhar com Jesus, aprender com Jesus e presenciar o sacrifício de Jesus, e quem sabe até dar a nossa própria vida pelo Senhor Jesus Cristo. Jericó estava cheia naquele tempo, queridos, e entre a multidão estavam lá os personagens principais do texto. Volta ao verso 46. Foram para Jericó. Jesus não ia ficar em Jericó, era passagem para Jerusalém. Quando ele e os seus discípulos e uma grande multidão, então aqui temos o cenário, Jesus, os discípulos e uma multidão que os acompanhava. O que acontece? Junto do caminho
como que na beira ali da avenida principal de Jericó, na beira do caminho onde os peregrinos passavam, ali se encontrava então um mendigo cego. Por que ele estava na beira do caminho? Naturalmente, meus irmãos, ele estava ali para receber alguma esmola. Ele era mendigo, ele era cego, uma grande multidão, um fluxo de pessoas passando, ele se posiciona estrategicamente na beira do caminho para esmolar e para receber alguma coisa daqueles peregrinos. Marcos diz que o nome desse mendigo era Bartimeu, filho de Timeu. Bar em hebraico significa filho. Então, o nome Bartimeu, traduzindo filho de Timeu, tá? Esse era o nome desse mendigo. O texto paralelo de Mateus vai nos falar que eram 2 cegos. Se você ler lá o texto paralelo em Mateus 20, a partir do 29, Mateus fala que eram 2 cegos. Por que Marcos registra apenas o primeiro cego? Porque talvez o Bartimeu tenha se destacado entre os 2. Provavelmente Bartimeu foi um ceguinho mais descolado, ou mais enfático, ou que se destacou mais entre os 2. Mas Mateus vai dizer, meus irmãos, que os 2 cegos foram curados por Jesus. Talvez Bartimeu é destacado por Marcos, porque ele segue Jesus, ele acompanha Jesus. Esses 2 homens são curados, mas a nossa atenção em Marcos vai focar no Bartimeu, porque Marcos destaca o Bartimeu. E ele estava ali, na beira do caminho, esperando uma esmola. Quando no verso 47 o texto fala que ele ouviu que era Jesus que estava passando. Então ele ouve o barulho da multidão, e as pessoas falando, gritando, ovacionando, e alguém na multidão deve ter dito: olha, é Jesus, o Nazareno. Então o Bartimeu, ao ouvir essa declaração, ele começa então a clamar pelo Senhor Jesus, diz o verso 47, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É esse cenário, meus irmãos, que nos leva à compreensão de algumas verdades muito importantes. O Bartimeu se destacou porque ele clamou, ele ouviu e ele foi curado. Você precisa clamar por Jesus, você precisa dar ouvidos à voz de Jesus, atender ao seu chamado para você também ser curado e transformado. Aqui nós temos uma dinâmica de salvação. Há uma necessidade, nós clamamos a Deus, Deus ele para, nos atende, ele nos toca, ele nos cura, ele nos restaura e ele agora nos convida para seguir após Jesus. Eu destaquei 4 lições, amados, aqui no texto, e para que a gente aprenda com Bartimeu. Qual que é a primeira lição? Primeira lição, a gente precisa ter persistência diante do nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, ser persistentes, nós precisamos ser insistentes. Nós precisamos desenvolver essa atitude de não desanimar, de não retroagir, de não retroceder, de não desistir, de não parar. Bartimeu, se você olhar o texto com atenção, ele começou a gritar, a clamar por Jesus, quando ele ouviu que era Jesus. Só que olha o verso 48, o que Marcos diz? Muitos o repreendiam para que ele se calasse. Então, diante da sua necessidade, do seu clamor, a multidão ali repreendeu Bartimeu, dizendo: Bartimeu, fique quieto, se cale, não incomode, não insista, você está atrapalhando. Lucas vai dizer que a cura foi na saída da cidade. Mateus vai dizer que a cura foi na saída. Marcos dá essa ideia de que quando ele entrou em Jericó. O que nós podemos compreender desses relatos paralelos é que talvez esse cego, ele tenha acompanhado Jesus em todo esse trajeto, enquanto ele estava em Jericó. É provável que o ceguinho estivesse no começo, na entrada da cidade, e ele tenha seguido atrás de Jesus, gritando, e até na saída da cidade, então, Jesus atender a sua oração, o seu clamor. Ele grita, as pessoas repreendem, mas ele não se deixa abalar, ele grita ainda mais alto. Isso, meus irmãos, nos ensina o quê? Para mim, ensina persistência. A insistência. Jesus fala que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E para quem bate, a porta vai se abrir. Então, nesse texto, a gente vê também
o princípio da persistência. Quando ele é repreendido, ele aumenta o seu clamor. Ele sabia que Jesus podia ajudá-lo. No coração dele, irmãos, brota uma esperança. O texto não fala por quanto tempo Bartimeu estava cego, mas quando ele quando ele ouve, aquele movimento, e quando ele ouve as pessoas falando, é Jesus o Nazareno, então ele vê ali a esperança de mudar a sua realidade, ele vê a oportunidade diante dos seus olhos, e diante desta oportunidade, ele começa então a clamar com insistência e persistência, mesmo com as pessoas reprimindo ele, para ele se calar. A multidão que primeiro repreendeu, depois passou a incentivá-lo. Veja o verso 49. Então Jesus para, Jesus ouve o clamor, Jesus fala no verso 49, chamai-o, e aí chamaram o cego dizendo, veja como mudou o discurso da multidão. Aquela multidão que mandou ele se calar, agora uma multidão que estava dizendo para ele, coragem, levante-se, ele está te chamando. Então, meus irmãos, nós precisamos desenvolver esta persistência. Bartimeu não deixou que as pessoas o desanimassem. Meu irmão, não deixe as pessoas te desanimarem na sua busca diante do Senhor. Não deixe o seu entorno te desanimar quando você está buscando e clamando e buscando pelo Senhor. Lembram daquela mulher com fluxo de sangue, lá no capítulo 5? Aquela mulher viu em Jesus uma oportunidade, e ela enfrentou toda aquela multidão, toda aquela realidade, e ela vai e ela toca em Jesus, porque ela não desistiu, ela persistiu. Ele tirou a sua capa e ele corre até Jesus Cristo, porque Jesus assim o chamou para ser ele abençoado. Persistência, meus irmãos, o quanto nós estamos sendo persistentes, o quanto nós estamos sendo resilientes na nossa busca, o quanto nós estamos persistindo em fé diante do Senhor, em oração por aquilo que nós desejamos, por aquilo que nós ansiamos pelo Senhor. Não deixe que a voz das pessoas ao seu redor te desestimulem e te desmotive de você procurar a bênção do Senhor na sua vida. A segunda lição que eu aprendo, verso 47, nós temos que ir até Jesus pela fé. Verso 47, quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Fé é o elemento essencial, meus irmãos, na nossa busca. Bartimeu chama Jesus de Rabone. O texto vai dizer que ele chama filho de Davi por 2 vezes, mas quando Jesus chama a atenção dele e lhe permite chegar até a sua presença, ele chama Jesus de Rabone, que quer dizer meu mestre, meu mestre, meu Senhor, meu Deus. Uma indicação de uma busca pessoal. O filho de Davi era um título messiânico. Filho de Davi apontava mais para um reinado terreno, messiânico e humano, político. Mas quando ele clama e ele fala, Rabone, meu Senhor, meu mestre, meu Deus, isso denota intimidade, isso denota uma relação profunda com o Senhor. Lá no João capítulo 20, verso 16, depois que Jesus ressuscita e Maria vai ao túmulo, e ela não encontra Jesus no túmulo, e quando Jesus fala com ela, ela se vira e ela reconhece Jesus. Maria é a outra pessoa que, como Bartimeu, os únicos 2 no Novo Testamento, que se referem a Jesus como Rabone, meu mestre, denotando intimidade, denotando esta persistência de um elemento muito íntimo dessa relação com o Senhor. O fato é, queridos, que o Bartimeu, ele não sabia muito quem era Jesus e não conhecia muito Jesus com profundidade, porque ele usa filho de Davi, Rabone,
a teologia do Bartimeu não era uma teologia muito bem definida. A sua teologia não era muito bem estabelecida. A sua teologia era uma teologia incompleta. Mas a fé dele era completa. Mas a fé dele era suficiente. Mas a fé dele era suficientemente producente para ele desenvolver esta caminhada com o Senhor. Mesmo não sabendo muito bem quem era Jesus, ele teve fé. E a fé, meus irmãos, é suficiente para nós sermos tocados pelo Mestre. Você não precisa ter uma boa teologia para ser tocado por Jesus, mas você precisa ter uma fé genuína para ser tocado por Jesus. Porque a partir do momento que você, pela fé, é tocado por Jesus, e como Bartimeu, você começa a andar com Jesus, a sua teologia vai sendo construída, ou seja, você vai conhecendo Jesus, seus olhos vão se abrindo. Nem mesmo os discípulos ainda conheciam tudo sobre o Mestre. Nem mesmo os discípulos estavam completamente cientes de quem era Jesus. Mas quando esses homens andam com Jesus, caminham com Jesus, a fé deles vai sendo alicerçada, vai sendo provada, eles vão crescendo, eles vão conhecendo, e então a sua teologia, a compreensão de quem é Jesus, vai chegando ao seu devido lugar. A fé foi suficiente para ser tocado e então seguir Jesus para conhecer mais íntima e mais profundamente. Quem é tocado por Jesus através de uma fé genuína e sincera, tem o desejo de caminhar com Jesus para conhecê-lo em profundidade. Como que está a sua fé? Como que está a sua relação de intimidade com o Senhor? Ele é teu Senhor, Ele é teu Salvador pessoal. A sua fé já te levou para reconhecer pelo menos Jesus como teu Senhor, como seu Mestre. E hoje nós podemos, irmãos, à semelhança de Bartimeu, declarar: Rabone, meu Mestre, meu Senhor, meu Salvador, meu Rei. Nós temos essa plenitude, nós temos essa fé, nós já chegamos a esta medida. Tomara que sim. Terceira lição, verso 49 e verso 50. Jesus espera, irmãos, uma resposta imediata. Jesus não quer que a gente enrole. Jesus não quer que a gente postergue. Jesus não quer que a gente deixe para amanhã. Ele não quer que nós procrastinemos as decisões que nós temos que tomar. Olha o verso 49 e o verso 50. Ele clamou, ele pediu por Jesus. Ele clama, verso 47, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão repreende ele, para que ele se calasse, mas ele gritava mais alto ainda, filho de Davi, tem compaixão de mim. 49, Jesus para, Jesus fala, chama ele, chamaram o cego, falaram para ele, coragem, levante-se, ele está te chamando. Ele lança de sobre si a capa, verso 50, ele levanta-se num salto, e ele dirige-se até Jesus. E aí ele clama, ele faz então a exclamação quando Jesus fala, o que você quer que eu te faça? Verso 51, e o cego respondeu, mestre, Rabone, mestre, eu quero voltar a ver. Imediatamente, naquele momento, veja meus irmãos os termos que Marcos usa aqui no verso 49 e no verso 50. A multidão diz, coragem, levante-se. E ele então no verso 50, primeira coisa, tirou a capa. Alguns teólogos e alguns comentaristas dizem que a capa era justamente para ele não tropeçar, para ele não pisar na capa, para não atrapalhar, para ficar mais leve. Ele abre mão, ele lança aquilo que lhe estava prendendo, então ele joga a capa de lado. Uma atitude imediata, lançou de si a capa, e ele se levantou num salto, ele pula, ele vai de imediato, fica de pé, porque ele tinha esta urgência, essa pressa, ele num salto só, ele se colocou de pé, e ele se dirigiu até Jesus, provavelmente guiado por alguém da multidão. Então isso, irmãos, nos leva a entender essa importância de nós respondermos imediatamente ao chamado do Mestre.
Quantas pessoas, e quanto talvez de nós, ficamos, deixando para amanhã, procrastinando, adiando, deixando para o futuro aquilo que a gente tem que fazer hoje. Ele tira a sua capa, que era um empecilho, ele atende ao chamado, indo até Jesus. Quantas pessoas que são chamadas por Jesus e não atendem o chamado? Quantas pessoas que Jesus chama literalmente, de uma maneira muito clara, muito concisa, e a pessoa não vai até Jesus? Veja o jovem rico, que nós já abordamos aqui. Jesus chama ele, vai, vende tudo que tem, depois me segue, e ele não fez isso. Muitos, ao serem chamados, postergam esse chamado. Veja comigo Lucas 14, verso 18. 14 e 18. Jesus conta a parábola da grande ceia. Foi preparado um grande banquete, mandou chamar os convidados, e na hora de servir o banquete, tudo estava preparado, verso 17, vinde pois, tudo está pronto, verso 18. Todos eles começaram a dar desculpas. Ah, meus irmãos, como tem gente boa para dar desculpa, né? Ah, Deus, hoje não. Ah, essa semana não. Esse ano não, né? As pessoas começaram a dar desculpas. Um disse assim: eu comprei um terreno, eu preciso ver, peço que me dispense. 19, comprei 5 juntas de bois, eu preciso testá-las, peço que me dispenses. Ainda outro disse: eu me casei e portanto eu não posso ir. Desculpas, irmãos, desculpas, desculpas, desculpas e mais desculpas. As pessoas ficam dando desculpas para não atender o chamado de Jesus. Há oportunidades que não se apresentam mais de uma vez. Existem oportunidades que nós vamos ter apenas uma vez na vida. Não podemos deixar elas passar. E para isso acontecer, devemos abandonar o pecado, abandonar vício, abandonar ego, abandonar orgulho. A urgência está nesse deixar, desse abandonar. O Bartimeu larga a sua capa. Talvez para aquele cego à beira do caminho, aquela capa fosse a sua única segurança, sua proteção, seu abrigo, seu agasalho. Ali ele se esquentava. Quem sabe aquela capa fosse o sinônimo da sua sobrevivência. Mas ele larga aquilo, ele deixa aquilo, porque havia uma urgência em atender o chamado de Jesus. A urgência, ela nos leva a entender a purificação da nossa vida, a entrega hoje, agora, nesse momento, não deixar para depois, não deixar para amanhã, se apresentar para servir, se engajar em algum ministério. Meus irmãos, não vamos deixar esfriar o nosso coração, ou no nosso coração, o chamado que o Senhor está nos fazendo. Se é chamado de salvação, atenda. Se é chamado de santificação, atenda. Se é chamado para o serviço, atenda. Imediatamente, prontamente, faça como Bartimeu, salte, se ponha de pé e vá até o Senhor, porque Ele está te esperando. Não deixe esfriar em seu coração o chamado. E finalizamos, irmãos, com a última lição, no verso 51 e o verso 52. Saber daquilo que nós precisamos. Será que nós sabemos aquilo que nós precisamos? Será que quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós apresentamos aquilo que nós precisamos? E aqui eu faço uma diferença entre aquilo que nós precisamos daquilo que nós queremos. Há uma diferença entre você apresentar para Deus o que eu quero e o que eu preciso. Verso 51. Jesus perguntou a Bartimeu: que queres que eu te faça? Irmãos, não parece uma pergunta meio sem sentido? Não parece uma pergunta talvez desnecessária? Não parece uma pergunta um tanto quanto fora de lugar? Qual era o problema do Bartimeu? Cego. Naturalmente, para um cego, qual seria a necessidade mais importante? Voltar a enxergar.
Então parece óbvio que a pergunta de Jesus não seria necessária, mas ela é necessária. Porque há uma diferença entre o que a gente quer e o que a gente precisa. E essa mesma pergunta que Jesus faz para o Bartimeu, foi a pergunta que Jesus fez para Tiago, João e para a Salomé. Veja o verso número 36 do capítulo 10, que a Anne abordou domingo passado. Ele lhes perguntou: o que queres que eu te faça? A mesma pergunta. O que os discípulos responderam? Nós queremos glória, nós queremos fama, nós queremos importância. Coloque uma à direita e coloque outra à esquerda. Os discípulos sabiam aquilo que eles precisavam? Não, porque eles pedem honra, eles pedem glória, mas eles deveriam colocar diante de Jesus o que eles necessitavam, o que eles precisavam. Então o Bartimeu, diferente dos discípulos: o que queres que eu te faça, Bartimeu? Bartimeu responde: mestre, Rabone, eu quero voltar a ver, que eu volte a enxergar. Ele queria que os seus olhos fossem abertos novamente. E aqui Jesus dá a Bartimeu a oportunidade, irmãos, isso é importante a gente compreender, a oportunidade de expressar o seu desejo. Deus não é contra os nossos desejos. Deus dá chance de a gente apresentar a Ele as nossas vontades, o que eu quero. Mas Ele também demonstra aqui a sua fé. E quando Ele demonstra o seu desejo com uma fé genuína, com sinceridade no coração, Jesus atende. E Ele vai além, porque quando Jesus fala no verso 52, a tua fé te curou, talvez na sua Bíblia, como a minha, diz a tua fé te salvou, e a palavra curar pode ser curar no sentido físico de doença, ou salvar no sentido espiritual. Então Bartimeu queria apenas uma bênção física: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Mas Jesus sabia que ele precisava mais do que voltar a enxergar, ele precisava ser salvo. Então Jesus dá a ele a oportunidade de expressar o seu desejo e demonstrar a sua fé. Nós sabemos o que de fato nós precisamos, ou as nossas orações expressam só aquilo que nós queremos? Irmãos, nós sabemos o que de fato nós precisamos, ou a nossa oração, ela só expressa aquilo que eu quero? Porque se eu me apresento diante de Jesus apenas com as demandas que eu quero, talvez eu não vou ter essas demandas respondidas, porque nem tudo aquilo que eu quero é o que eu preciso. E Deus, como um bom pai, Ele não vai nos dar tudo que nós queremos se nós não precisamos. Você que é pai e mãe, você dá para o seu filho tudo que ele quer? Não, mas você dá a ele aquilo que ele precisa, mesmo que ele não saiba que ele precisa e nem que ele queira, mas você vai dar para ele o que ele precisa. Deus é um pai bondoso e Ele vai nos dar o que nós precisamos, nem tudo o que nós queremos. Senhor, eu quero voltar a ver. Então Jesus toca naquele homem e Jesus cura aquele homem. Bartimeu queria ver, e ele então passa a ver, e ele vai mais além, verso 51. Jesus diz: vai, Bartimeu, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Bartimeu, agora você está livre, vai, segue a sua vida, reconstrói a sua história. Mas o que Bartimeu fez, queridos? Imediatamente ele recuperou a vista, e o que ele fez? Ele foi para onde? Seguindo Jesus pelo caminho. Então ele entendeu que o que ele mais precisava era seguir a Jesus. Ele recebe o que ele desejava, Jesus cura, mas a mente dele também é aberta, seus olhos espirituais são abertos, e ele então contempla Jesus, contempla o Messias, o filho de Davi, o seu mestre, e ele não podia agora virar as costas para Jesus. Então ele é compulgido para seguir a Jesus pelo caminho. Bartimeu queria ver, e ele viu, e agora então ele passa a seguir a Jesus. Você sabe aquilo que você precisa? Ou você apenas apresenta diante de Deus aquilo que você quer? Finalizamos, irmãos, com algumas aplicações bem rápidas
porque o meu tempo já esgotou. Primeira aplicação que eu faço de todo esse texto: Jesus se compadece e toca os olhos, entre aspas. O que é na sua vida que precisa ser tocado pelo Senhor Jesus nesta noite? Quais são os seus olhos, simbolicamente falando, que precisam ser tocados por Jesus, para ser curado por Jesus, para ser restaurado por Jesus, para ser transformado por Jesus? O que, meu amado irmão, querida irmã, que você precisa que Jesus toque nesta noite para restaurar? O que é que você precisa que seja tocado? Deixe Ele tocar. Deixe Ele tocar, principalmente nas suas feridas, para sarar essas feridas, para curar essas feridas, para que você possa então estar disposto para caminhar após Jesus, seguir a Jesus. Se há feridas, se há coisas não tratadas na sua vida, deixe Jesus te curar, tratar, para que você possa então andar após Jesus. Se você ficar com essas feridas, com essas coisas não tratadas, talvez você não vai caminhar após Jesus, você vai ficar na beira do caminho, você vai ficar prostrado, você vai ficar ali como aquele cego na beira do caminho, mendigando. Deixe Jesus tocar e sarar, para que você possa andar após Ele. Segunda aplicação: em gratidão, Bartimeu juntou-se aos peregrinos. Ele se junta àquele cortejo que vai para Jerusalém, grato por aquilo que Jesus fez. Ele se junta à caravana de Jesus Cristo. Junte-se ao Senhor, meu irmão, junte-se à igreja, junte-se a nós, caminhe conosco, faça parte do grupo, faça parte do corpo, faça parte da congregação, esteja unido, experimente conosco a presença de Jesus, simbolicamente caminhe juntamente com Jesus e com a igreja para a eternidade. Levante-se da beira do caminho, deixe de ser apenas um mendigo espiritualmente falando, e comece a andar, junte-se a esta caravana que está indo para o céu, está indo para o descanso. Somos peregrinos nessa terra, estamos indo para a nossa Canaã, nossa terra celestial, estamos indo para a nossa Jerusalém celestial. Junte-se ao Senhor, junte-se à igreja, caminhe junto conosco. Terceira lição: o servo faz o seu último milagre de cura, logo ele vai se tornar o Salvador. A partir do domingo que vem, meus irmãos, nós vamos deixar de ver o servo Jesus, e nós vamos começar a ver o Salvador Jesus, porque capítulo 11 já começa ele entrando em Jerusalém, a entrada triunfal, aonde ele entra na cidade, montado no jumentinho, e as pessoas ovacionando, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor Jesus. O servo agora se torna Salvador. Portanto, querido, não busque só os milagres do servo. Receba a salvação do Senhor. Não esteja buscando, desejando, querendo apenas as benesses do servo Jesus, mas experimente a graça, a salvação, o poder do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas estão com Jesus apenas pelos benefícios que Jesus pode dar, mas Jesus tem muito mais que coisas materiais para nos dar. Quarta lição, quarta aplicação: o servo sofredor de Isaías 53 agora vai encarar a cruz. Jesus conscientemente vai para Jerusalém, e em Jerusalém ele sabe que o que lhe aguarda é a cruz, é a morte. Então o servo sofredor de Isaías 53 vai encarar a cruz, mas ele não se recusa a aliviar a dor de um cego na beira do caminho. Comparada a dor que Jesus sofre na cruz com a dor daquele cego, meus irmãos, quase não há como compararmos, mas ele não deixa de se compadecer com a mínima dor do cego diante daquilo que ele iria sofrer. E novamente eu repito esse conceito: Jesus sabe do que precisamos, a salvação, mas Ele não se nega
a nos dar o que nós queremos, a cura. Ele sabe que você precisa ser salvo. Ele sabe que mais que eu e você precisamos é salvação. Mas Ele, como um bom Senhor, não vai se negar em nos dar a cura. Quinta lição e aplicação: Bartimeu deixa de ser cego à beira do caminho para ser um homem transformado, agradecido, que segue a Jesus. Ele era um cego, um mendigo à beira do caminho. Agora ele é um homem transformado. Agora ele é um homem agradecido. E o homem transformado, agradecido, o que ele faz? Ele segue Jesus. Aquele que mesmo sendo transformado não é agradecido, fica parado na beira do caminho. Não anda com Jesus. E quantas pessoas, irmãos, foram tocados por Jesus, curados por Jesus, resgatados por Jesus, livrados por Jesus, mas continuaram com a capa de mendigo nos ombros, sentado à beira do caminho. Não se dispuseram a seguir em gratidão. Jesus conta uma história que 10 leprosos foram curados. Apenas 1 ou 2 voltaram para agradecer. Em gratidão, Bartimeu segue Jesus Cristo. Se você é tocado pelo Senhor, você não pode se negar em segui-lo. Penúltima aplicação: Bartimeu não volta para a velha vida após receber a cura. Ele deixa tudo para trás. Ele passa a viver uma nova vida. Ele não voltou para trás. Ele poderia agora se fingir de cego e ficar na beira do caminho. Ele poderia tentar uma profissão, poderia tentar mudar a sua história. Mas isso seria ficar ali, isso seria retrocesso, voltar para a velha vida. Ele passa a viver uma vida nova. Ele agora é discípulo, ele acompanha o Senhor Jesus Cristo. E a última aplicação, queridos: Bartimeu apresenta a necessidade, demonstra gratidão, termina oferecendo a sua lealdade a Jesus Cristo. Necessidade, gratidão e lealdade. É fácil apresentar diante de Deus as nossas necessidades, não é? É mais difícil a gente ser grato quando Deus nos atende. Às vezes a gente não é grato, a gente é ingrato. E talvez seja mais difícil ainda permanecer leal diante do nosso Mestre. Fica de pé, vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado pela sua palavra, que nos ensina preciosas lições. Obrigado pela experiência do cego Bartimeu. Obrigado porque ele deixou tudo, deixou sua capa, foi até Jesus, foi curado, passou a segui-lo, a confiar nele como Senhor e Salvador. Que nós possamos, à semelhança deste homem, te seguir, Pai, porque o pobre será rico quando deixar tudo e entender o plano de salvação. Talvez não rico nesta terra, não rico de bens materiais, mas rico porque recebeu o maior tesouro, que é a salvação, a eternidade. Possamos aprender com Bartimeu esta lição tão preciosa, esse paradoxo, que todos aqueles que abrirem os seus olhos e contemplarem Jesus, eles se tornarão ricos aos olhos do Pai. Porque no céu está o nosso tesouro, lá está o nosso galardão, e lá nós entesouramos os nossos bens. Seremos ricos, ó Pai, na Tua presença, na cidade celestial, por toda a eternidade. Abençoa-nos como igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.